No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Atos bolsonaristas no 7 de setembro ocorrem em clima de aparente tranquilidade e ameaça de ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional não se confirmam. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro faz seu discurso mais ameaçador à democracia, volta a desafiar o STF e diz que não cumprirá mais ordens do ministro Alexandre de Moraes. 27ª edição do Grito dos Excluídos mobiliza milhares de pessoas por comida, saúde, moradia e pelo Fora Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 8 de setembro do ano de 2021 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como de costume, para privilegiar os nossos entrevistados, me sobrou muito pouco tempo para o editorial de hoje, mas eu gostaria apenas de destacar algumas situações que ficaram expostas a partir dos atos desse 7 de setembro, realizados pelo bolsonarismo em várias capitais do país, onde havia ameaça de autogolpe dessa turma ultra-radical, de invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, uma rebelião de policiais militares e, como visto, nada disso aconteceu. Não chegamos nem perto de uma tentativa de insurreição. Primeiro porque o Jair Bolsonaro sabe que um avanço contra a nossa democracia burguesa seria um ato de suicídio político, já que não há apoio de nenhum dos atores que poderiam validar uma aventura golpista no país. Os demais poderes da República, a mídia dominante, a maioria da sociedade civil, a ala majoritária das Forças Armadas, sequer ressonância internacional essa tomada de poder pelo ex-capitão teria. Depois porque Bolsonaro segue ampliando seu isolamento em Brasília. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, um dos representantes do Centrão, já disse em entrevista à jornalista Miriam Leitão essa semana que não hesitaria em apoiar o impeachment do ex-capitão, caso ele siga com esse discurso autoritário, desafiando as instituições, como foi novamente visto no dia de ontem, talvez na sua fala mais ameaçadora desde que assumiu o Executivo Federal. A grande questão é que o bolsonarismo é incapaz de se reinventar. O presidente seguirá nessa tentativa de se colocar como vítima de um complô do Supremo Tribunal Federal para manter sua militância mobilizada. E como bem lembrou o nosso querido amigo e jornalista Henrique Acker, a esquerda também não demonstra qualquer capacidade de se renovar enquanto alternativa política. Ao que tudo indica, se o Legislativo ou o Judiciário não tomarem uma atitude, esse quadro de tensionamento será mantido até o fim do ano que vem. Para terminar, eu só queria destacar os belos atos que tivemos em mais um Grito dos Excluídos e Excluídas por todo o país. Milhares de pessoas participaram das mobilizações por comida e moradia, que esse ano, mais uma vez, incorporou a pauta do Fora Bolsonaro. E é exatamente disso que o Brasil precisa, da saída imediata dessa figura nefasta do Palácio do Planalto. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos.
E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Mauro Iazzi. Mauro Iazzi, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo aí do Faixa Livre e aos nossos ouvintes. Mauro, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Mauro, o Brasil viveu nos últimos dias uma enorme expectativa em razão dos acontecimentos desse 7 de setembro. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro prometiam atos por todo o país no sentido de provocar uma convulsão social de grandes proporções, com ameaças inclusive de caminhoneiros impedindo a circulação nas estradas e de invasão ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Só que apesar de toda a tensão do próprio ex-capitão marcando presença no protesto em Brasília, o que vimos foram manifestações naquele estilo do bolsonarismo, com faixas e cartazes defendendo medidas intervencionistas, antidemocráticas, alguns episódios isolados de violência, tentativas de invasão, longe do que inicialmente estava indicado. Como é que você observou essas manifestações bolsonaristas do chamado Dia da Independência, Mauro? Eu acredito que ocorreram dentro do script, né? Ele não mostrou nem menos nem mais do que ele tem de fato de apoio, uma imensa capacidade de mobilização de recursos, né? de esquemas, né? Que envolvem empresários, o agronegócio, e as suas próprias bases sociais, né? E era uma tentativa de demonstrar força, desviar a atenção da defensiva que encontra o bolsonarismo por conta da CPI e dos escândalos que estão sendo denunciados, e ele me parece que faz um balão de ensaio, né? Eu acreditava que não era o desfecho daquilo que é a intenção do Bolsonaro desde que ele chegou à presidência, que é produzir uma ruptura institucional. É uma tentativa de demonstração de força com a qual ele pretende negociar a sua existência no que resta do seu governo e preparar-se para uma eventual ruptura que se daria em outro momento. Uma das características de golpes de Estado é que raramente eles são avisados, né? Então, dificilmente ele ocorreria agora diante de toda a publicidade que gerou em torno do assunto. Agora, eu acredito que um dos elementos que se tira dos atos bolsonaristas desse dia é que ele mantém uma força, uma capacidade de mobilização, mesmo considerando toda a manipulação, toda a organização, inclusive profissional, para que produzisse tais atos, ele demonstra força, né? Demonstra força. E de quebra já comete uma série de outros crimes que eu tenho muito pouca confiança de que serão, de fato, averiguados e apurados como deveriam, né? Porque um presidente da República participar de um ato político
com o teor que foi o ato de Brasília, por exemplo, era mais do que suficiente para um crime de responsabilidade. Mas, né, me parece que o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, o grande capital, quem manda de fato nesse país, ainda tem outros planos que não passa pelo imediato afastamento do genocida na presidência. E por que você acha que a turma do ex-capitão não partiu para o tão propalado golpe, Mauro? Faltou combinar com os militares? Eu acho que foi um ensaio geral, Anderson. Acho que foi uma demonstração de força que não pretendia desfechar neste 7 de setembro ações decisivas, tipo de fechamento de Congresso, etc. Né? Eu acho que ele está colocando as suas peças no tabuleiro, movendo forças. O segmento militar, como analisamos em outras oportunidades, é uma incógnita, né? Até que ponto é um blefe, até que ponto ele tem, de fato, a capacidade de mover, né, o segmento militar como sustentação da sua aventura golpista. O fato é que há segmentos militares no governo Bolsonaro que estão muito mais do que simplesmente participando do governo. São fiadores do governo, têm interesses em comum, participam diretamente das decisões, né? E, portanto, há, sem dúvida, o risco de segmentos militares acompanhar os arroubos golpistas do miliciano. Somando-se a isso, a influência que ele pode vir a ter nos aparatos policiais, nas milícias, em grupos paramilitares, que eles, se de fato estão preparando uma ruptura, evidentemente estão tomando posições também nesse sentido. Eu acho que esse foi o que nós vimos, o braço político desse golpe em marcha, né? Aquilo de demonstrar, mais uma vez, porque isso não é nem novo nem original, né? Aos seus aliados de momento, né? Aqueles que estão compondo o governo que eles ajudaram a criar, e aí desde das estruturas da mídia corporativa até as estruturas jurídicas, políticas do Brasil, que sustentaram, quando já era e já havia condições para afastá-lo, o governo Bolsonaro por conta de um pacto, né? Então ele ainda quer mostrar a esses segmentos que tem força política e que não pode ser descartado. É um chantagista, né? Agora, como todo chantagista, tem uma dose de blefe. O que nós vimos no dia 7 de setembro é uma parte de um golpe que, ao meu ver, ainda não demonstrou todos os seus tentáculos, porque se ele ficar numa defensiva ou numa situação sem saída, é capaz que ele realmente tente uma aventura e, para isso, vai precisar de segmentos militares. A dúvida é se ele realmente os tem. E nesse ambiente, Mauro, o Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória alterando o marco civil da internet, limitando o poder das redes sociais para tirar do ar conteúdos considerados falsos. A medida provocou forte reação da oposição, o próprio Congresso já se articula para barrar essa MP na volta do feriado. Mas está muito claro que esse foi um aceno do presidente à sua militância, Mauro, que se utiliza de fake news para mobilizar apoiadores. Esse tipo de ação do chefe do executivo, repudiada até pelos parlamentares da base aliada, que mira o diálogo apenas com esses ultra-radicais que o apoiam, traz algum dividendo para o Bolsonaro mirando 2022, Mauro? É uma medida provisória totalmente descabida, inclusive, do ponto de vista de sustentação. Não creio que ele tenha feito isso com a intenção de vingar, né, um campo jurídico que dê retaguarda para suas ações com durabilidade até 22. Né? E ele faz isso mais para demonstrar para sua base social que ele a defende enquanto outros, né, outras esferas, como o Supremo, o Congresso, atacam, né, ou limitam isso que eles chamam de liberdade de expressão e que, na verdade, é uma fábrica de fake news. É muito difícil, ao meu ver, que as medidas jurídicas até então tomadas, né, mesmo considerando que eu acredito que essa medida provisória cairá em curto prazo, mas mesmo ela caindo, existe pouca efetividade nas medidas de controle naquilo que de fato se constitui uma fábrica de fake news utilizada na campanha de 2018. O Supremo Tribunal, a Justiça Eleitoral, poderia ter dado um freio a isso, cumprindo a legislação que ela própria apresentou para as eleições de 2018, se fosse cumprida à risca, porque as evidências de manipulação das notícias e de esquemas fraudulentos
né, envolvendo empresas especializadas em difusão em massa nas redes sociais, já seria mais do que o suficiente para nem sequer dar posse ao miliciano. E isso, de fato, coibiria esses esquemas no futuro. Uma vez que isso não foi feito, né, a retirada da conta de um ou de outro, a punição para um blogueiro, dificilmente impede o esquema profissional, que não é de indivíduos botando coisas nas redes sociais, mas de empresas especializadas em difusão em massa, né, de perfis falsos, etc., que são, de certa maneira, rastreáveis, poderiam ser identificadas. Eu acho que é menos visando esse esquema para as eleições de 22, que caso ele chegue em pé até 22, ele vai, sem dúvida nenhuma, utilizar, muito mais para dar uma satisfação para a sua base social de que ele está sendo perseguido, né? Contribuir com essa narrativa de que estão cerceando a sua ação e por isso ele precisa de um caminho por fora das instituições, no caminho do golpe. Em relação aos atos patrocinados pelas forças democráticas, Mauro, o que você sentiu da temperatura nas ruas? Havia temor de confronto com os bolsonaristas? A postura das lideranças populares e a presença dos protestos foram as esperadas? Bom, em primeiro lugar, muito bom que teve militância, gente que foi às ruas protestar contra Bolsonaro e não se intimidou, né? Porque existe uma falta de ousadia e um rebaixamento político em segmentos que se dizem contra o Bolsonaro, que se fazem oposição ao Bolsonaro, que recuaram medrosamente diante do risco de confrontação. Não se enfrenta essas hordas simplesmente acreditando que deixa acontecer e depois a justiça e as instituições dão conta dos excessos. Era necessário e fundamental que fôssemos à rua e aqueles que foram cumpriram valorosamente esse papel. De fato, até o momento em que nós acompanhamos, até esse momento em que a gente está acompanhando o 7 de setembro, você tem uma presença marcante das forças bolsonaristas e atos bem abaixo daquilo que foram os últimos atos que marcaram a oposição a Bolsonaro. Mas acho que temos que contextualizar isso. Primeiro que os atos de bolsonarismo foram concentrados, sim, profissionalmente concentrados, né, com ônibus, com recurso, etc. e tal, apostando muito em Brasília, na Avenida Paulista, ali na orla de Copacabana. Enquanto os atos contra o Bolsonaro se pulverizaram em várias cidades, um número muito grande de cidades, ainda que em algumas delas com um número reduzido. Então, eu acho que o balanço geral que a gente faz é que mudou pouco a correlação de forças que havia antes dos atos. Se a esperança do bolsonarismo era reverter isso ele não conseguiu, né? Agora, o desafio da esquerda é que ela se dividiu no momento em que não deveria se dividir, e eu reputo isso a um vergonhoso rebaixamento daqueles que esperam muito mais o calendário resolver seus problemas do que a ação direta das massas para se confrontar à ascensão do bolsonarismo. Como eu trabalho com a ideia de que isso é um golpe em marcha, que isso foi um ato de um processo que o Bolsonaro ainda pode desfechar, seria evidente a necessidade de uma massiva participação daqueles que recusam esse caminho, daqueles que se contrapõem ao bolsonarismo, e já pelo que ele fez e pela ameaça do que ele pode fazer, né? Mas ainda o jogo está em andamento e tenho certeza de que os próximos serão maiores, mais intensos, e desejamos e torcemos e militamos para isso, para que na hora decisiva a gente possa ter a força suficiente para deter esse tipo de golpismo que o Bolsonaro representa no esfrangalhamento das instituições políticas no Brasil, né? E o caminho das ruas é esse. Outra coisa que deve se destacar é que nós estamos falando do grito dos excluídos, uma coisa que já marcou presença tradicional no Brasil no dia 7 de setembro e que por isso seria um rebaixamento por demais grave, né, recuar diante da ideia de que os bolsonaristas ganharam as ruas e, portanto, é deles, né? Nunca foi e nunca será, né?
esse tipo de micareta, dessas coisas organizadas, com carro de som, com gente paga para ir, ainda que possa mobilizar bases sociais que, vendo isso acontecer, aderem, são muito artificiais, né? Enquanto o grito dos excluídos, os movimentos sociais, o movimento sindical, tem na rua espaço de ação política que lhe é próprio e que ele não deve abrir mão. A grande questão, Mauro, é que o Jair Bolsonaro tenta o tempo todo sequestrar a pauta política no país, com essas ameaças à democracia, atacando as instituições, o processo eleitoral, até pedido de impeachment de ministro do Supremo ele empreendeu. Tudo isso para tentar desviar o foco dos escândalos em que ele e seus filhos estão envolvidos. Na semana passada foi aprovada a quebra dos sigilos fiscal e bancário do vereador Carlos Bolsonaro, suspeito de liderar um esquema de rachadinhas no seu gabinete na Câmara dos Vereadores. O Jair Renan, o mais novo, também se meteu em confusão, abrindo empresa com esse lobista Marconi Faria. Isso sem contar que o país segue ladeira abaixo, o PIB recuou no último trimestre, o desemprego e o empobrecimento da população seguem em patamares altíssimos, bem como a inflação. Temos uma crise energética em curso, nosso meio ambiente sendo destruído e o governo incapaz de dar respostas a tudo isso, Mauro. Há uma clara intenção de desviar a atenção, certamente, né? Os problemas são muito sérios, começando pela crise hídrica, mas pela persistência de uma crise econômica que mesmo a mídia corporativa faz questão de minimizar, né? Ela está sempre torcendo para o agora vai, né? Agora vai vir a mítica retomada, a sustentabilidade, né? A pauta que eles defenderam durante muito tempo, né? Agora vai começar a fazer efeito e está muito longe disso acontecer e a gente vê um país em que a economia se desorganiza numa velocidade muito grande, né? E isso se reflete no emprego, isso se reflete na diminuição dos investimentos, isso se reflete na inflação, né? E isso cai na cabeça da classe trabalhadora de uma forma brutal, né? Quem tem que sobreviver ali com um salário, né? Então é evidente que tem aí a tentativa com esses atos de desviar a atenção. Nós não podemos relativizar o fato de que o miliciano na presidência é um imbecil, né? Ele não é um incompetente para aquilo que ele pretende fazer, ele é um agitador político de extrema-direita, e ele parece ter competência para realizar isso, mas ele tem características, né, que a gente não pode transformar em genialidade, né? Ele não faz essas manobras para dividir a atenção simplesmente por uma genialidade tática, né? O que ocorre também é que ele é alguém muito apegado à questão da sua estrutura, que se assemelha muito com uma estrutura mafiosa e miliciana, familiar, né? Então, a gente já viu em várias oportunidades ele saindo em defesa dos filhos e isso colocando em risco, né, o próprio pacto, né, firmado entre os entes de uma república não tão pública assim, né? E agora, seria no mínimo irônico e ridículo se a gente se surpreendesse com uma rachadinha no gabinete do filho vereador, né? Porque uma vez que o filho, enquanto deputado, praticou isso, está mais do que comprovado, explícito, né? E o processo se arrasta sem que a gente tenha nenhuma expectativa de desfecho, né? Parou-se de falar do Queiroz, o Queiroz apareceu, tá? A esposa apareceu, todos os elementos que estão ali dados para uma investigação fechar e comprovar que isso é muito mais do que uma prática do filho vereador ou do filho deputado, mas da família, como o próprio Bolsonaro, os indícios apontam, já fazia em seu gabinete de deputado federal. Portanto, ele está cercado e é isso que nós temos alertado. Quanto mais essa figura, pelas características que tem, se vê isolado e cercado, se ele não vê saída, é o caminho pela qual ele pretende apontar na direção de uma ruptura. Ainda que a gente acredite que ela tenha dificuldade em se consolidar, se efetivar num governo de força, porque aí lhe faltam outros elementos que ele mesmo se encarregou de destroçar, ele precisaria construir uma unidade no campo da direita, né, no campo do grande capital, para mostrar a sua alternativa golpista como essencial aos seus interesses. Ainda que ele tenha parte disso ainda o mantendo, né,
é de se supor que ele, com as suas atitudes, coloca esse próprio interesse do grande capital e dos interesses dominantes do Brasil em risco. Por isso, as suas eternas manobras, chantagens, né? Como ficou claro agora no 7 de setembro. Agora, Mauro, falando em escândalos envolvendo o Bolsonaro e a sua família, essa história da ex-esposa dele, a Ana Cristina Vale, denunciada por um ex-empregado da família, o senhor Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, de participar do esquema das rachadinhas no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj. Parece que haveria também uma história de traição da ex do Bolsonaro com um antigo segurança da família. O que atinge mais o ex-capitão, Mauro? Uma denúncia de corrupção ou a revelação de que ele teria sido traído pela ex-esposa? É impressionante que nós tenhamos de questionar isso, não é, Mauro? Mas todos sabemos que o Bolsonaro vive exaltando a sua masculinidade, esse caráter machista nas relações matrimoniais. A impressão que dá é que o calcanhar de Aquiles do presidente é esse, em uma total inversão de valores. Não descartemos a imbecilidade da figura. Mas eu acho isso, de certa forma, deprimente, né? Primeiro, volto a insistir, né, que haja esquemas de rachadinha parece uma prática que reincidente da família toda, né? Então, já vem do gabinete do próprio presidente enquanto deputado, pelos seus filhos, pelas suas esposas, etc. e tal. Para mim, o fato de ser traído ou não pesa muito pouco. Eu acho que eu, pelo menos, não procuro dar vazão a esse tipo de ataque, né? Até porque não faltam motivos políticos sérios, significativos, para poder caracterizar essa figura e se opor a ela, né? Eu acho que a direita costuma fazer muito isso e a esquerda não deveria fazê-lo, né? Cair para a crítica de costumes, né? Fazer uma crítica moralista e enfatizar isso, porque isso reforça o machismo que supostamente se queira combater, né? Não é porque ele tem isso e para ele isso pega que a gente vai reforçar a ideia de traição, a ideia de que num relacionamento não pode haver problemas, né? Isso aí eu acho que deveria ficar fora de nossa pauta e eu procuro não incentivar isso, né? Acho que nós não temos nem por que fazer isso nesse momento. Eu acho que as pessoas costumam argumentar isso, né? Mas se é isso que o toca, então por que não utilizar, né? Já que ele é homofóbico, já que ele é preconceituoso, por que não jogar isso contra ele? Então, no reino da galhofa, está tudo liberado, da agitação, da brincadeira. Mas do ponto de vista da discussão política, eu deixaria esse tema de fora, né? Eu não acredito que isso é um tema que deva fazer parte de nossa pauta. Até porque, insisto, né, o que é escandaloso no fato em si não é a suposta traição e os motivos do fim do seu casamento, mas o fato de que ele utiliza a sua família como um esquema criminoso, né, de arrecadação de fundos, né, vulgarmente e eufemisticamente chamado de rachadinha, mas é um crime, é uma corrupção que precisa ser apurado e os responsáveis colocados na cadeia. Cada vez mais me parece que o Bolsonaro tem um calcanhar de Aquiles, e isso diz respeito à sua família, né? Ao fato de que eles possam vir a responder processos e se tornar, em algum momento, resultar isso em alguma prisão. E ele procura, com todo o poder que tem, evitar isso a todo custo, né? Eu deixaria os outros temas para as duplas sertanejas, para a galhofa, para outro universo que não o da discussão política, que nesse momento, mais do que nunca, deve ser sério. Falando um pouco agora justamente sobre essas questões que efetivamente dizem respeito à situação do povo brasileiro, Mauro. Na semana passada, o governo enviou ao Congresso essa proposta de orçamento para o ano que vem, sem ganho real do salário mínimo, sem reajuste para os servidores públicos que estão desde 2018 com os salários congelados e sem aumento para o Bolsa Família, sendo que o Bolsonaro promete esse Auxílio Brasil turbinado em relação ao programa social atual. Onde é que o povo brasileiro entra nesse orçamento, Mauro? Nas iniciativas eleitoreiras, lá para o meio do ano, remanejando verbas daqui e dali para conquistar votos visando a reeleição? Então, esse é o centro, porque isso permite que a gente compreenda
e consiga diferenciar as peças que são colocadas no tabuleiro e os verdadeiros jogadores por trás dessas peças. Né? O que nós estamos vendo e que os próprios segmentos que hoje se contrapõem ao bolsonarismo e que o ajudaram a chegar onde está, tentam esconder. Né? Desde Fernando Henrique Cardoso, se a gente remeter um pouco mais para trás, ou mesmo antes, existe um mito, que não é o Bolsonaro, existe uma lenda de que a economia brasileira poderia encontrar as condições de um arranque se produzisse um saneamento financeiro no Estado, e isso fundamentalmente baseado numa ofensiva privatizante, né, e um deslocamento das questões que eram assim planejadas e coordenadas pelo Estado para uma lógica de mercado. Né? E isso se mostrou absolutamente falacioso. E não é neste governo agora, no ultraliberal e imbecil do ministro da Economia, do Guedes. Né? Nós temos pessoas respeitáveis que participaram de todos os últimos governos que partilham dessa ilusão. E mais do que isso, implementaram políticas nesse sentido. Então o que nós temos é um país que foi pouco a pouco perdendo a sua capacidade de gerir a economia, e uma economia capitalista e monopolista que não funciona sem a presença de um Estado, de um planejamento, de coordenar as ações. Né? Essa é uma forma de conduzir o ato econômico absolutamente subserviente a interesses tanto do capital imperialista quanto da sua expressão mais acabada, que é o capital financeiro em todas as suas dimensões. Mas o custo disso é a destruição da capacidade produtiva e na esteira disso, de todo um tecido social de um país. Isso foi produzido, essa premissa foi aceita e implementada e conduziu à situação em que estamos. Né? O bolsonarismo, por mais que tenha responsabilidade direta na destruição do país, na intensificação de medidas altamente lesivas do ponto de vista econômico, né? não criou a crise que ele agora aprofunda. Né? Se a gente retroativamente colocar, você tem uma PEC que foi colocada no governo Temer ainda, de contenção de gastos, que é absurda do ponto de vista de pensar uma economia de um país. Mas se a gente voltar, você tem uma conivência com assalto ao fundo público por interesses privados de todos os últimos governos da República, né? Desmontando estruturas produtivas, desmontando estruturas que poderiam dar a base para uma economia, ainda que do ponto de vista capitalista, que continuaria produzindo desigualdades e acumulação de riqueza numa economia muito diferente daquela que a gente tem hoje. Né? Portanto, eu acredito que a verdadeira questão e a discussão que deveria estar no centro do assunto, né, mais do que o orçamento aprovado, que ele reflete exatamente isso que você dizia, é que nós navegamos, né, na ausência de um debate profundo e sério sobre um modelo de país. Né? Ao nosso ver, esse modelo de país está condenado a render-se às exigências da acumulação de capital em âmbito mundial e monopolista, e por isso passa pela destruição sistemática da capacidade do país de produzir riqueza. Mais do que isso, no nosso diagnóstico, a forma capitalista e que se predominou e que foi vendida como uma solução para todos os males e que gerou a crise atual, precisa ser revertida na sua raiz, né? Com medidas, primeiro, de caráter de retomada da capacidade do ato econômico, mas em seguida colocando claramente no horizonte medidas antimercantilizantes. Existem esferas da vida que não pode estar sob a condução e a batuta e a aleatoriedade do mercado, muito mais de um mercado monopolista com interesses financeiros como os nossos. Portanto, a desmercantilização da vida, né, na saúde, na educação, na moradia, do saneamento, na questão ambiental, na questão da política urbana para as cidades, é algo que ou é revertido radicalmente contra uma perspectiva mercantilizadora, ou não será através de um orçamento que redistribua o fundo público de forma mais equitativa para que a gente possa ter isso. O que vai ter medidas cosméticas e compensatórias, né? Como é o próprio Bolsa Família,
né? Como é o próprio Bolsa Família. Agora, e o desmonte do SUS? Quanto seria necessário para reverter? Quanto seria necessário do orçamento para a gente poder ter, de fato, uma política de ciência e tecnologia para que o Brasil não ficasse preso do obscurantismo e do atraso que se manifestou na pandemia? Essas são as questões de fundo que, infelizmente, o vendaval bolsonarista ajuda a encobrir e evitar que sejam encaradas de fato. Já a CPI da pandemia segue evidenciando um sem número de esquemas de corrupção no Ministério da Saúde, Mauro. Cada dia surge um personagem novo. Dois depoentes faltaram às oitivas na semana passada apresentando atestados médicos suspeitos. O advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto desse Fibbank, participou como garantidor em parte das negociações da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde, e amigo íntimo do deputado Ricardo Barros, também o senhor Marconi Faria, lobista da Precisa Medicamentos, que intermediou essa mesma negociação de imunizantes e que são peças-chave para se desvendar esse balcão de negócios escusos que se estabeleceu no governo. Outro que está bem enrolado é esse Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que teria recebido propina da empresa VTC-Log em um contrato superfaturado por ele mesmo. Como é que você tem observado as descobertas da CPI e o envolvimento especialmente desses senhores Ricardo Barros e Roberto Dias em todos esses escândalos, Mauro? Parece que vem de longe. Acho que aqui também a gente está diante de um varejo que pode atrapalhar a visualização do que é essencial, né? A CPI tem por objetivo fundamental avaliar a condução do governo federal na pandemia. A CPI não pode se transformar numa delegacia de investigação de pequenos e variados esquemas de corrupção que se desdobram desse centro que é a avaliação precisa, né, aprofundada da condução do governo federal diante de uma pandemia tão desastrosa e com efeito tão devastador como essa. Então, eu avalio que o risco, nesses casos citados, é a CPI se aprofundar nas minúcias de algo que tem que ser encaminhado para investigação. Né? Esses senhores, sem dúvida nenhuma, se comprovado o que emerge nas denúncias da CPI, tem que todos ser investigados, né, julgados e presos, porque são esquemas autoevidentes de desvio e desmando. O que me chama a atenção é que o foco central é que isso vicejou exatamente pela ausência de uma política de enfrentamento consistente de uma pandemia, fundada em premissas científicas e fundada em estruturas existentes no nosso precário Estado brasileiro. Né? Quer dizer, o Ministério da Saúde, o Mandetta, né, que é alguém que defendia o fim do SUS, que é um esquema, que é um político conservador, né, vindo aí apadrinhado pelo reacionário governador do estado de Goiás. O Mandetta espertamente se apoiou na expertise de um Ministério da Saúde para poder ter um mapa da pandemia, localizar, assim, ter os dados que lhe permitiam administrar uma política de vacinação, uma política de testagem, etc. O governo desmontou conscientemente isso. Então me interessa muito pouco, ainda que seja importante, o caso de Barros e outros personagens dessa CPI, porque me parece que o maior investigado nessa CPI é o presidente Bolsonaro. E nada disso adianta se o presidente da Câmara e o conjunto da base do Centrão não se convencerem de que isto já é mais do que suficiente, como se não bastassem todos os outros fatores que nós já citamos, né, das fake news, dos atos antidemocráticos, dos esquemas e das ameaças aos outros poderes da República, para abrir e colocar em pauta um processo de impeachment do presidente da República. Então, portanto, que assim, a montanha pode parir um rato. Quer dizer, é uma CPI que pode punir esses esquemas pulverizados que vicejaram diante da ausência de um planejamento sério, né, com uma atitude negacionista criminosa que tem a sua origem não no gabinete das sombras ou numa medíocre médica que acredita, né, em remédio de piolho e outras coisas, mas sim na cabeça, né, de um presidente da República
que construiu a ideia de que isso era passageiro e que ele estava mais preocupado em responder aos grandes anseios de uma economia funcionando, retomando, etc. e tal, que acabou não acontecendo. Portanto, eu acredito que a CPI precisa de foco nesse momento. Amarrar esses depoimentos, fechar isso, averiguar, para chegar à constatação que cá entre nós já é mais do que evidente. O grande culpado de todos os descaminhos, inclusive os que resvalam para a linha criminal, da corrupção e etc. e tal, é a responsabilidade de um governo criminoso, não é? Diante da vida humana, diante de um momento que, independente de qualquer coisa, deveria ser priorizada a vida humana e a saúde da população, coisa que ele desdenhou. Então, se dessa CPI não sair um presidente algemado e preso por um crime contra a humanidade, muito pouco vai sair nessas pulverizações de denúncias de corrupção. Mauriase, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui aquele meu forte abraço. Um grande abraço, Anderson, a toda a equipe do Faixa Livre, aos nossos ouvintes, e estamos sempre à disposição aqui. Vamos torcer para que a gente possa superar essa noite e, no final, a gente ter alguma esperança ainda de construir um país minimamente civilizado. Um abraço. Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-candidato à presidência da República pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Mauriase. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Estamos aqui para mais uma conversa com vocês, num dia importante em que o Bolsonaro, prevendo já a derrota eleitoral que vai ter, tenta virar a mesa e não deixar o tabuleiro em pé e derrubando tudo com argumentos os mais pueris. Estamos juntos na defesa da democracia. E vamos logo às suas perguntas. Cid, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, tivemos ontem esses atos do Dia da Independência, que eram aguardados com muita expectativa em todo o país, pela ameaça do bolsonarismo de promover um atentado contra a democracia, avançando sobre as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso. O que se viu, no entanto, foram algumas situações esporádicas de violência, aqueles apoiadores mais radicais do presidente da República atuando, mas sem maiores repercussões. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, participou dos atos em Brasília, promovendo um daqueles discursos para inflamar os seus apoiadores, como ele sempre faz. Primeiro eu queria uma avaliação sua, Cid, para esse 7 de setembro. Essa movimentação do bolsonarismo ficou dentro do que você esperava? Anderson, eu acho que uma coisa tem que ser entendida. O Bolsonaro virou a chave. Ele já não está jogando mais para acumular força eleitoral e ganhar a eleição. Ele já viu que não tem condições. O país está numa crise nunca vista antes. Está sem governo, fora de controle, a inflação às nuvens, o desemprego também às nuvens, a pandemia cada vez ceifando mais vidas, o próprio Bolsonaro não governa mais. Ele anda de motocicleta, ele posa ao lado de homens fortes e musculosos, não sei bem por que essa motivação, mas ele desistiu de governar. E talvez seja até bom para a sociedade, porque quando ele governa, ele só faz merda, ele só atrapalha o país. Então me parece que ele virou essa chave e já não pensa mais em ganhar a eleição. Ele está querendo virar a mesa, ele está querendo impedir um processo eleitoral normal em que ele será derrotado. Eu já escrevi num artigo há alguns meses que ele me parece um pouco um jogador de futebol, que era até um bom jogador, o Almir,
chamado de Almir Pernambuquim, que ele era pernambucano. Ele jogou no Vasco, jogou no Santos e jogou no Flamengo. Em 1966, o Almir jogava no Flamengo e houve uma final, Flamengo e Bangu, e o Bangu tinha um time melhor que o Flamengo na época. E, além disso, o Castor de Andrade, que era o presidente do Bangu, tinha comprado o goleiro do Flamengo, chamado Valdomiro, que nunca mais jogou futebol porque ele se vendeu nessa partida. E o Almir, que era um sujeito absolutamente, digamos, descompensado, embora fosse um cara com coragem, o Almir, quando sentiu que o goleiro do Flamengo estava vendido, e efetivamente o Bangu fez 3-0 no primeiro tempo, o Almir saiu do campo, quando acabou o primeiro tempo, dizendo que o Bangu não daria a volta olímpica. Enfim, disse isso revoltado com a situação, o Flamengo perdendo com o goleiro comprado. E efetivamente, logo começou o segundo tempo, o Almir arranjou uma confusão que não foi nem na disputa de bola, ele começou a dar porrada em todo mundo, dar soco, pontapé e tal, em os adversários os mais variados. O fato é que o jogo acabou, foi interrompido e o título foi dado ao Bangu, porque estava ganhando de 3-0 e um jogador do Flamengo, o Almir, foi responsável pela confusão. Mas o Almir, de certa maneira, ele cumpriu a palavra dizendo que o Bangu não daria a volta olímpica. Me parece que o capitão Bolsonaro, o genocida Bolsonaro, ele resolveu não deixar qualquer adversário dar a volta olímpica e ganhar a eleição normalmente. Resolveu melar o jogo, derrubar a mesa, virar a mesa, botar o tabuleiro e as peças no chão, de forma que o adversário não possa ter uma vitória normal, como seria. E está não mais apostando numa vitória eleitoral, mas apostando numa virada de mesa. Ou seja, ele virou a chave. O plano A dele hoje não é mais ganhar a eleição, é impedir uma eleição normal. Ele inventou a história de voto impresso, entende? Que é uma palhaçada, e está criando problemas em cima de problemas, entende? Chegou a dizer, inclusive, que não aceita, se não tiver voto impresso, não tem eleição. O que ele quer, na verdade, com o negócio do voto impresso e a contagem dos votos impressos, que as milícias criem confusão em cada apuração, etc. Enfim, quer melar, não quer deixar o adversário dar a volta olímpica. E o que aconteceu hoje é parte desse enredo. Ele não está disposto a permitir que o adversário vença a eleição. Hoje, inclusive, ele avançou, fez talvez os discursos mais duros e mais antidemocráticos e mais fascistas, dizendo que não aceita as decisões do Supremo, não aceita a decisão do ministro X, do ministro Y, etc. Quer dizer, e que, enfim, está virando a mesa, está fazendo como o Almir Pernambuquinho fez. Só que o Almir, embora fosse um descompensado, ele tinha a justificativa de que o goleiro do Flamengo estava comprado. No caso do Bolsonaro, ele não tem justificativa nenhuma. Ele simplesmente é um genocida, é um cara responsável por 600 mil mortes, é um cara responsável por um desemprego recorde, por uma inflação gigantesca que está havendo, por um país absolutamente desgovernado e, antevendo a derrota, ele vem com essa história de que, enfim, não vai aceitar, etc. Hoje foi mais um capítulo, ainda não o capítulo final. Agora eu quero dizer que tenho sérias dúvidas de que essa eleição vai transcorrer normalmente. Eu acho que daqui até outubro do ano que vem, ele vai armar mais confusão, mais barulho, porque o que ele quer é isso. Ele não quer mais disputar e ganhar a eleição. Ele quer melar o jogo e tem que ser impedido de fazer isso. Ele não tem o direito de virar a mesa de um processo eleitoral. De forma que é preciso que todas as forças democráticas, independentemente das posições políticas, estou me referindo aqui a gente de direita, gente que, por exemplo, o Kassab, que é um cara de direita, ontem já deu uma entrevista, anteontem deu uma entrevista dizendo que, enfim, desse jeito não dá, etc.,
partidos de direita, mas que não são fascistas, como o PSDB e outros, já estão dizendo que não aguentam mais o Bolsonaro fazer isso. De forma que ele está cada vez mais falando para a patota dele, para essa patota fascistizada, para essa patota autoritária, e essa patota que não se interessa pela democracia e que não é a maioria. Ele não pensa em ter a maioria, ele pensa em polarizar o processo eleitoral e radicalizar essa gente para evitar uma eleição normal. Sendo bem sincero, Cid, essa turma do bolsonarismo teria condições de promover um golpe no nosso país? Esse pessoal que vê comunismo até no espelho, que acredita em mamadeira de piroca, essa geração fake news de WhatsApp. Você acreditava nessa ameaça de um intento autoritário ser posto em prática por essa turma? Anderson, essa gente não dá um golpe. Não tem força política, não tem força militar, inclusive. Agora, o Bolsonaro radicaliza essa gente para tentar um golpe que vai ser dado por outras forças. Primeiro, ele acena para as Forças Armadas, que não disseram ainda a que vem. Elas estão num processo, estão se locupletando, quero repetir aqui, a Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que há militares ganhando R$260 mil por mês. Entende? Há mais de 6 mil militares em cargos civis no governo, ganhando salário dobrado, com vantagem na Previdência, com vantagem no imposto de renda, com vantagem em tudo. Ele conta com as Forças Armadas, e conta com a polícia. As polícias militares são 300 mil homens no Brasil inteiro, absolutamente fanatizados e trabalhados, preparados para estar contra os pobres, considerar que os pobres são, enfim, maus brasileiros, e, enfim, humilhar e atacar, espancar e matar pobres. E conta com as milícias, que é uma máfia, mas que começou no Rio de Janeiro e que se ampliou muito. Essa milícia, essas milícias, são várias, estão ao lado dele. Aliás, ele homenageou vários chefes de milícia, ele e seus filhos, dando cargos em assessoria e defendendo, dando medalhas, etc. Com essa gente ele conta. Aí você pode me perguntar, mas essa gente sustentaria um golpe militar num país como o Brasil? Eu digo sim e não. Veja, a Bolívia teve um golpe desse estilo, mais ou menos. Durou algum tempo e depois acabou, houve eleição e a direita perdeu. Eu penso que não haverá um golpe no Brasil como foi o golpe de 64, que bem ou mal, embora apoiado numa minoria, bem ou mal ele teve apoio internacional. Os Estados Unidos deram um apoio aberto, trouxeram inclusive navios aqui para perto da costa brasileira. Era um esquema, um momento de Guerra Fria, em que o fantasma do comunismo amedrontava muita gente, e na sociedade o golpe os golpistas tinham um certo apoio. Não era majoritário, mas tinha um certo apoio. No momento isso não existe. Não existe. E o Brasil não é um país como a Bolívia, é um país mais complexo, uma sociedade mais diversificada e uma população muito maior. Então eu não creio num golpe que se sustente como se sustentou o golpe de 1964, que durou 20 anos. Não creio nisso. Mas não é impossível um golpe de duração mais curta, ao estilo do golpe boliviano, baseado em segmentos das Forças Armadas, contando que a maior parte das Forças Armadas cruza os braços, fica assistindo sem fazer nada, até porque estão se locupletando, os militares estão se locupletando, e um golpe assentado em milicianos, bandidos, malfeitores, mafiosos e as polícias militares. Então um golpe como esse seria possível. Quanto ia durar, não sei. Não duraria muito tempo. Agora, poderia causar prejuízos enormes para o país, para a democracia e para a sociedade brasileira. E poderia, num curto espaço de tempo, ter uma repressão dura. O Bolsonaro diz que
a ditadura torturou muito e matou pouco. Nós deveríamos ter matado pelo menos 30 mil pessoas. Nós, a ditadura brasileira, devia ter matado pelo menos 30 mil pessoas e não 3 mil. Então, com esse modelo, ele poderia pensar um golpe reprimindo duramente líderes de esquerda, líderes democráticos, etc., e fazer o que ele chamaria de uma limpa durante um certo período. E um golpe desse estilo eu acho possível. Acho possível. E é preciso que a gente denuncie isso desde já e diga claramente que o país não vai aceitar, que vai resistir e que o Bolsonaro tem que ser desde já responsabilizado por esse tipo de coisa. Eu queria que você comentasse um pouco, Cid, sobre como viu a atuação tanto das Forças Armadas quanto dos policiais militares nesse dia da independência. Havia uma expectativa em torno da participação dessa turma nos atos bolsonaristas. Surgiu a notícia de que teríamos caravanas de PMs de diversos estados do país se encaminhando para Brasília, só que as ameaças de um levante desses oficiais não se concretizaram. Como você observou a postura de militares e policiais nesse 7 de setembro, Cid? Olha, a postura deles foi no modelo daquele golpe boliviano. Os militares ficaram nos quartéis. Ficaram nos quartéis como se não tivessem vendo nada que estava acontecendo. Houve ameaças claras ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso, a ministros do Supremo, ameaças claras, inclusive, de que não aceitariam determinadas medidas, e os militares estão lá cruzando os braços e embolsando esses soldos gigantescos que estão recebendo. Os policiais militares e civis, mas principalmente os militares, eles ameaçaram ir fardados, ir com armas, etc. Até o momento que eu estou gravando essa entrevista, são 6 horas da tarde da véspera do dia 7 de setembro, isso vai ser veiculado amanhã, no dia 8, essa entrevista, mas até esse momento, 6 horas da tarde do dia 7, quer dizer, o que se sabe é que eles foram para a manifestação, mas não foram armados ostensivamente e não foram fardados. Vamos ver, quer dizer, o jogo continua. Eu quero dizer o seguinte, eu temo muito a possibilidade de uma provocação, não só essa coisa de briga, de manifestantes de um lado, manifestantes do outro, mas eu temo coisa pior. A gente tem na história a experiência de que a direita comete atentados muito importantes, muito significativos para tentar virar o jogo. A gente, no caso do Brasil, esteve o atentado do Rio Centro, que explodiu no colo, uma bomba explodiu no colo de um oficial do Exército, terrorista, do DOI-CODE, quer dizer, e por isso não matou milhares de pessoas. A gente teve a tentativa de explodir o gasômetro lá em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, e com isso ele matar milhares de pessoas, culpando a esquerda, ou pelo menos criando uma situação enorme. Neste mesmo momento do gasômetro, havia o plano da extrema-direita militar de sequestrar figuras importantes da oposição à ditadura e jogar no meio do mar, botar no avião e jogar em alto mar. Entende? Ao longo da história ainda a gente teve, na ascensão do nazismo, o incêndio do Reichstag, que era o parlamento alemão, logo que o Hitler assumiu, um atentado organizado pelos nazistas. Então, esse tipo de coisa eu acho que pode acontecer. Entende? E aí, criar uma situação de comoção nacional e criar uma situação em que o Bolsonaro diga que, enfim, para estabelecer a ordem, para garantir uma situação de tranquilidade, etc., uma intervenção militar ou da Guarda Nacional ou do que seja, essa coisa de garantia de GLO, garantia de lei e ordem, que é um absurdo, entende? Um dos absurdos perpetrados, inclusive por governos do PT, que isso dá margem para a direita e os militares
intervirem, eu acho que eles podem criar uma situação que facilite esse tipo de justificativa, esse tipo de coisa para virar a mesa. Eu estou vendo com atenção e, enfim, vamos ver como é que essa coisa evolui. Já o próprio Jair Bolsonaro, Cid, que nos dias que antecederam o 7 de setembro seguiu atacando o Supremo Tribunal Federal, disse que os atos de ontem seriam um ultimato aos magistrados que, segundo ele, insistem em descumprir a Constituição, acabou mantendo o tom das declarações aos seus apoiadores, deixando a fervura alta no caldeirão. Ponderação é uma palavra fora do vocabulário do Jair Bolsonaro, né, Cid? Olha, é um psicopata. O Bolsonaro é um fascista. Eu ainda prefiro chamá-lo de nazista do que de fascista, porque muita gente não sabe o que é. O fascismo, na verdade, os nazistas eram também fascistas. E o fascismo italiano ganhou essa forma, extrema-direita e tal, e na Alemanha se considerou, se chamado nazismo. Quer dizer, o Bolsonaro é isso. É um nazista e um cara que querer moderação dele, querer algum tipo de consciência, de responsabilidade, não dá, entende? É um psicopata, um cara absolutamente não sabe o jogo democrático, não gosta, não quer participar disso, de forma que ele é isso. E vamos ter que conviver com isso até que se chegue a outubro do ano que vem e ele seja retirado numa eleição, ou até que ele sofra um impeachment. E, aliás, esse impeachment já passou da hora que tinha que acontecer. Entende? O Bolsonaro é um perigo para o país. É um psicopata que é responsável por essas 600 mil mortes da pandemia e por um país inteiramente desgovernado. É como, parece aquele filme Apertem os Cintos, que o piloto do avião enlouqueceu. Entende? Só que o problema dele não é loucura. Chamar de loucura é muito bom para ele. Ele é um criminoso, é um psicopata e é um cara que não pode ficar à frente do país. E o que esperar, Cid, do Brasil pós esse 7 de setembro, depois de todas essas ameaças não concretizadas do bolsonarismo? Estamos aí às vésperas de um ano eleitoral. Existe a possibilidade de o Bolsonaro abandonar o discurso da radicalidade que mobiliza apenas aquela sua horda mais extremada e buscar uma pacificação, de olho naqueles eleitores de direita e de centro que não se sentem confortáveis com esses arroubos do ex-capitão? Isso sem contar aquela parcela mais pobre que deve ser beneficiada por esse programa Auxílio Brasil? Olha, não podemos esperar nada sensato do Bolsonaro. Houve um momento que se pensou que seria possível, etc. Eu não espero. É um psicopata, é um doente e é um cara que não vai disputar a eleição para perder. E ele está na cara que ele vai perder. Então ele vai querer virar a mesa, derrubar o tabuleiro, jogar as peças no chão, e, enfim, vamos ter que conviver com isso, a não ser que a gente consiga um processo de impeachment. Entende? Há exemplos de que figuras de direita que apoiavam o Bolsonaro já estão caminhando no sentido de apoiar o impeachment, de compreender que com o Bolsonaro não há possibilidade. Vamos ver, eu espero que essas forças tenham mais peso, ganhem corpo e a gente consiga afastar o Bolsonaro. Porque se isso não acontecer, o que vai haver daqui até outubro do ano que vem, ou pelo menos até que ele seja afastado, a gente está vivendo uma situação de absoluta instabilidade, insegurança e ameaça de golpe armado, de possibilidade de assassinatos para virar a mesa. Eu repito, o Bolsonaro virou a chave. Ele não está disputando mais um processo eleitoral, que aliás nem começou, mas ele não está preocupado com o processo eleitoral. Ele está querendo impedir o processo eleitoral, inviabilizar esse processo eleitoral, criar uma bagunça para justificar um tipo de interrupção
da democracia e alguma coisa que leve enfim, uma intervenção de força militar ou da força nacional, como seja, de maneira que o caminho é o impeachment. Se tem gente que demorou a entender isso, está mais do que na hora para compreender que não dá mais para suportar o Bolsonaro, é preciso retirá-lo com o impeachment. Eu gostaria de citar também, Cid, os protestos do pessoal da esquerda nesse Dia da Independência. Tivemos o já tradicional Grito dos Excluídos em uma série de cidades brasileiras na sua 27ª edição. Essa mobilização organizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, que luta acima de tudo por justiça social, Cid. Inclusive você participou dessa mobilização no centro do Rio de Janeiro ontem. E o mote desse ano foi Vida em Primeiro Lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Evidente que o Fora Bolsonaro foi outra pauta defendida pelos manifestantes, Cid, e houve grande participação das pessoas nessa edição do Grito dos Excluídos. Surpreendeu o tamanho da mobilização, Cid? Deu para se contrapor aos atos patrocinados pelo bolsonarismo? Olha, foi um ato muito, muito significativo aqui no Rio, não sei em outros lugares como foi. Agora, possivelmente foi menor do que os atos do Bolsonaro, porque ele apostou muito mais em botar gente na rua hoje do que a oposição. Além do que, a oposição se dividiu muito, levando-se em conta que o Bolsonaro quer criar confusão, quer criar comoção nacional, quer briga, quer atentados, etc. Muita gente considerou que não era o caso de manter para hoje o Grito dos Excluídos. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas. Eu achei que não se devia deixar as ruas para os bolsonaristas, de jeito nenhum. Mas, diante da intenção clara dele de arrumar confusão, de conseguir cadáveres, etc., eu cheguei a defender, inclusive, que este ano o Grito dos Excluídos não fosse no 7 de setembro, fosse o dia 8, 9, sei lá, um pouco mais para frente, para não dar chance para confusão. Então, isso diminuiu naturalmente. Eu conheço várias pessoas que não foram por achar que não devia ser hoje, devia ser atrasado. Mas ainda assim, aqui no Rio foi muito expressiva. Os organizadores estavam dizendo que foi a maior manifestação de gritos excluídos desde o seu início. Entende? Agora, sabe-se e viu-se por matérias de televisão também que as manifestações dos nazistas, dos fascistas, da extrema-direita, foram significativas. Inclusive, bancadas por muito dinheiro, inclusive dinheiro que vem de fora, não é só daqui do Brasil. Eles dando prato de comida, alimentação, transporte e tal, para todo mundo que foi com eles. Tudo bem, vamos que vamos à luta. Agora, o importante é o seguinte: primeiro, as ruas não vão ficar com eles. Isso é inadmissível. Você barra também o nazismo ocupando as ruas. Claro que, como eles querem confusão, querem morte, querem briga, nós não vamos, como dizia a garotada antigamente, não vamos dar mole para Kojak, não vamos facilitar as coisas para eles. De qualquer maneira, vamos seguir nos mobilizando, vamos avançando e deixando claro que o Bolsonaro não pode continuar. É uma questão de segurança nacional, de sobrevivência do país. Há um projeto que é claramente um projeto de destruição da nação, destruição do país, em todos os níveis, Esse projeto tem que ser interrompido. Entende? Então, eu faço como pessoa física, como individualmente, mas também faço como vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Quer dizer, o Bolsonaro tem que sair, tem que ser retirado dali. Entende? Ele hoje é uma ameaça para o país. Se houvesse um projeto de destruição do país, de destruição nacional, não seria muito diferente do que está acontecendo. Para encerrar, Cid, mudando um pouco o rumo da prosa,
Nós tivemos no último domingo aquele episódio da interrupção do jogo entre Brasil e Argentina, realizado em São Paulo, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, por fiscais da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e homens da Polícia Federal, porque 4 jogadores argentinos teriam descumprido protocolos sanitários relativos à Covid-19. O goleiro Emiliano Martinez, os meias Emiliano Buendia e Giovanni Lo Celso e o zagueiro Christian Romero atuam no futebol inglês e, pela legislação sanitária, teriam de cumprir quarentena por terem passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias, o que não aconteceu. Parece que os atletas até ofereceram informações falsas no preenchimento de um formulário de entrada do país. Enfim, o que nós vimos foram aquelas cenas lamentáveis de um confronto importante como esse ser interrompido com a bola em jogo, Cid. O escândalo tomou proporções mundiais por motivos óbvios, mas a pergunta que fica é a seguinte: por que não impediram a realização do jogo antes de a bola rolar, Cid? Será que houve interferência do Palácio do Planalto para que a Anvisa e a Polícia Federal paralisassem o jogo na intenção de produzir a imagem e desmoralizar tanto a Argentina como a própria TV Globo, que transmitia o confronto, ambas odiadas pelo presidente Jair Bolsonaro? O que você pensa sobre esse episódio lamentável, Cid? Olha, eu não tenho informações precisas de que o governo brasileiro teria dado autorização para que as normas da Anvisa, normas sanitárias que têm que ser respeitadas por todo mundo, mas não tenho informações precisas de que teria havido autorização do governo brasileiro para isso. Falou-se num primeiro momento que num telefonema alguém do governo tinha dado autorização para que os jogadores pudessem entrar em campo e as normas não fossem seguidas. Mas isso não foi comprovado, então eu não quero fazer uma afirmação aqui que poderia ser leviana. Os argentinos estavam errados. Estavam errados porque eles mentiram na declaração ao entrar no país e, enfim, e entraram em campo, etc. E a Anvisa estava certa em dizer que, peraí, isso não pode ser assim. Estamos numa pandemia e tal. Por mais que o presidente da República, o Bolsonaro, diga que isso é uma bobagem, que é uma gripezinha, etc., a Anvisa é uma instituição séria, até prova em contrário, estava correta, dizer, olha, isso não pode, quer dizer, e chamou a Polícia Federal e tal. Então foi uma confusão dos diabos, e aí, eu não creio que tenha sido uma coisa para prejudicar a Globo, nem nada, não. Eu acho que o cenário mais provável para mim houve arrogância da parte da seleção argentina e houve da parte dos brasileiros, essa CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que não vale um tostão furado, entende? É possível que tenha forçado a barra, toda ela é bolsonarista e tal, vamos jogar assim mesmo, já está marcado, etc. E não afasta a hipótese de alguém da CBF ter ligado para o Bolsonaro, ter ligado para um Braga Neto desses da vida e ter tido o sinal verde. Mas eu não posso afirmar isso, não tenho elementos concretos. O fato é que foi uma coisa muito complicada, porque foi correta a suspensão do jogo, entende? E agora a CBF, a FIFA, enfim, essa gente com quem eu não gosto de me misturar, mas que eles resolvam agora o problema. Efetivamente, os argentinos erraram e a Anvisa não errou. A Anvisa é um órgão do governo, ela está correta em chamar a Polícia Federal e dizer, olha, tem uma determinação aqui, em virtude da pandemia, entende? É uma coisa sanitária, uma determinação para segurar o alastramento da contaminação, de forma que esses jogadores não poderiam ter entrado em campo. No dia do jogo, o Júnior, que foi o jogador do Flamengo, da seleção, e é comentarista da Globo, ele disse um negócio que é verdadeiro. Se fosse ao contrário, se fosse na Inglaterra, alguém ia estar criticando o órgão do governo inglês, dizendo que não cumpriu a quarentena, não pode entrar em campo. Possivelmente não, ninguém estaria criticando. De maneira que é um caso mal explicado, não se sabe por que os argentinos entraram. Se alguém deu
autorização para eles, numa autorização verbal, portanto não é por telefone, não se pode comprovar. Agora, efetivamente, foi uma lambança em grande estilo, sem dúvida. Entende? Eu gosto muito de futebol e em geral acompanho futebol. Essa seleção não me mobiliza muito, entendeu? Uma seleção bolsonarista, até a camisa da seleção, o Bolsonaro já usurpou, etc. São jogadores que saíram muito cedo do Brasil, a gente não acompanhou a trajetória deles aqui e tal. Eu me mobilizo muito mais pelo Flamengo do que pela seleção brasileira hoje. Ela não representa exatamente o Brasil e tal. Mas é preciso dizer o seguinte, quer dizer, neste caso, esse seria o único jogo das eliminatórias que eu estava mobilizado para ver, porque não me animei a ver os outros, e estava sentado diante da televisão, tomando a minha cervejinha, e com 6 ou 7 minutos de jogo, a partida foi interrompida por conta dessa questão. Neste caso, o órgão do governo brasileiro, a Anvisa, não estava errada, estava certa. Se alguém autorizou verbalmente, esse alguém tem que ser nomeado, enfim, criticado, etc. Agora, a Anvisa estava correta. E os argentinos erraram. Eu não gosto dessa rivalidade boboca de Brasil e Argentina, no futebol, brasileiros e argentinos. Nós somos irmãos, somos países com problemas semelhantes. A gente devia se unir para enfrentar os problemas graves que ambos países vivem. Então eu não participo dessa coisa que o Galvão Bueno, inclusive, o Galvão Bueno, o locutor da Globo, estimula. Muito bom ganhar da Argentina. Isso é uma bobagem, entendeu? Eu gosto da Argentina, gosto de Buenos Aires, gosto da literatura argentina, gosto da música argentina. Enfim, tem grandes amigos argentinos. Agora, nesse caso eles erraram. Eles erraram porque tentaram peitar, não aceitar a determinação da Anvisa e, inclusive, forneceram informações falsas. Não dá, eu gosto da Argentina, mas não vou defendê-los nessa, não. Eles estão errados. Resta saber se no Brasil, no governo brasileiro, também teve gente que errou e achou que, com uma carteirada do Bolsonaro ou de um Braga Neto da vida, que a gente pudesse passar por cima das normas sanitárias. Cid Benjamin, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, eu que agradeço o convite, aceitei com muita satisfação e aceitarei sempre qualquer convite do Faixa Livre, que é uma trincheira do povo brasileiro em luta pela democracia, pelos direitos humanos e, enfim, pela soberania nacional. Então contem sempre comigo, eu estou aqui à disposição de vocês. Um forte abraço a você e estendo esse abraço às meninas da produção. Tá aí, grandes amigas, grandes profissionais então esse abraço que eu mando para vocês estendo a elas também. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, bom dia à equipe de produção do programa Faixa Livre. Vitor, eu te agradeço muito por mais uma vez você estar conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, nós temos alguns temas importantes para tratar no programa de hoje e eu queria começar por esse resultado do Produto Interno Bruto do país para o segundo trimestre do ano, divulgado pelo IBGE e que frustrou muita gente, ainda que fosse esperado por nós, dada a inação do governo federal para impulsionar a retomada da economia. Essa retração de 0,1% nos meses de abril, maio e junho, na comparação com o período anterior, representou uma perda de fôlego da atividade econômica após 3 trimestres seguidos de alta e foi puxada pela queda do setor agropecuário, com variação negativa de 2,8% e da indústria, que caiu 0,2%, bem como pela estagnação do consumo das famílias. Primeiro, eu gostaria que você comentasse como analisou, Vitor, esse resultado do PIB. Surpreendeu essa queda em um momento de recuperação do país,
de redução gradativa dos efeitos da pandemia? Pois é, Anderson, eu devo confessar que esse resultado também me surpreendeu, né? Não que eu esperasse algo de muito extraordinário para esse segundo trimestre, mas, de fato, o resultado mostra que nós estamos um pouco piores do que as projeções mais pessimistas vinham apontando. E eu explico. No segundo trimestre, nós tivemos a reedição do auxílio emergencial, nós não tivemos o auxílio no primeiro trimestre de 2021, né? Por isso também que eu fiquei surpreso. Só para a gente recordar, né, o auxílio emergencial, em 2020, no mês de dezembro, foi paga a última prestação, e o governo não renovou. Enfim, o Bolsonaro, seu ministro da Economia, apostaram que a pandemia seria superada em 2021 e não colocaram lá a provisão orçamentária. E aí foi aquela batalha, né? Os ouvintes, as ouvintes acompanharam, né? E o auxílio volta no segundo trimestre. Então, seria uma injeção adicional de recursos para as famílias mais pobres, né? Para os indivíduos elegíveis para o auxílio emergencial. E quando, apesar disso, né? Ok, é um valor bem menor, é um valor bem menor frente aos R$ 600 da primeira etapa e inferior também aos 300 da segunda etapa, mas ainda assim ele teria esse caráter, né, de adicionar uma renda para as famílias mais pobres. Então, quando o resultado do PIB apresenta, né, que o consumo cresce zero, apesar de ter no segundo trimestre auxílio emergencial, não teve no primeiro, quer dizer, mostra que esse efeito foi mais do que compensado por outros efeitos. O mercado de trabalho continua muito fraco, os dados de desemprego seguem muito elevados, né? Isso é outra informação, né, que o ouvinte, a ouvinte do programa Faixa Livre está habituado, né? Seguimos com um mercado de trabalho muito fraco, né? E é bem possível também que a aceleração da inflação, especialmente dos alimentos e da energia, estejam fazendo as famílias redimensionarem, recomporem o seu consumo, né? Quer dizer, então, eu acho que tudo isso vai apontando para um cenário um pouco mais difícil, não é? Eu repito aqui, né? Não que compartilhasse de projeções extraordinariamente otimistas, mas esse resultado vem pior do que eu imaginava, né? Por conta dessas coisas que eu coloquei aqui, né? O auxílio emergencial teria essa capacidade de adicionar recursos para as famílias. Então, quando o resultado vem ruim, vem menos 0,1, é sinal que, agora vocês imaginem, né? Se não tivesse o auxílio emergencial, né? Vejam vocês a importância que esse programa, né, que é muito rebaixado, eu tenho dito isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui ao programa Faixa Livre, eu tenho dito, né, a política do governo Bolsonaro durante a pandemia é de uma, digamos assim, uma preservação rebaixada da renda, né, das famílias, e isso tudo trava a economia, mas de fato o resultado veio bem aquém do esperado. O que chama atenção, Vitor, além de tudo isso que você já apontou, é que o Brasil ficou na 38ª posição em um ranking com 48 países no desempenho do PIB nesse segundo trimestre. Perdemos para países como Lituânia, Chipre, Tailândia. Na América do Sul, nós fomos derrotados por Peru e Chile e ficamos à frente apenas da Colômbia entre os países analisados. Quem lidera esse ranking é Portugal, que teve uma alta de 4,9% no Produto Interno Bruto nesse último período. O que é que representa, Vitor, no cenário mundial, essa incapacidade de a economia brasileira mostrar reação? Eu acho, Anderson, que essa nossa incapacidade de reação, especialmente quando comparada a de outros países, é o atestado de que o governo brasileiro fracassou no combate à pandemia. Claro, o governo brasileiro, o governo federal nunca colocou o combate à pandemia como prioridade, priorizava no seu discurso, né, que teria que salvar a economia, mas não salvou a economia e também não combateu a pandemia, né?
Infelizmente, a duras penas, ao custo de quase 600 mil vidas perdidas e outras milhares de pessoas adoecidas e sofrendo as sequelas da Covid, a duras penas, o Brasil mostra que a melhor forma de salvar a economia seria fazer o combate correto da pandemia. Por não fazer da forma correta o combate à pandemia, enfim, as políticas de lockdown, né, daquele isolamento social mais sério, mais rigoroso, que teria sido necessário para frear o contágio antes do período de vacinação, né, antes da existência das vacinas, e agora, né, também todo o atraso do governo na aquisição de vacinas e tudo mais, o que acontece é que a agonia da economia vai se prolongando, né? Porque o descontrole da pandemia traz muita insegurança para a população. A população, não, na sua maioria, não confia no discurso do presidente de que a gente pode andar livremente pelas ruas, sem máscaras e sem medo do contágio, né? Então a população segue receosa do contágio e isso vai prolongando a agonia da economia, porque o temor do contágio, o temor do adoecimento pela Covid-19 vai prorrogando esse momento em que as famílias vão ficando reclusas nas suas casas quando possível. Claro, a gente entende, né? Não são todos que podem, né? Infelizmente, mas a gente tem ainda uma parcela grande da população e as pesquisas sobre Covid apontam isso, né? Que a população ainda tem medo, né? Que boa parte da população ainda não retomou os seus antigos hábitos, né? Então tudo isso vai prolongando a agonia da economia, né? Os países que conseguiram fazer o combate correto da pandemia tiveram melhores condições de reabertura do comércio, reabertura das atividades econômicas, as populações, né, confiando nos seus respectivos governos, saíram às ruas no momento da flexibilização. É bem verdade que nós também temos muitos exemplos de países que tiveram que voltar atrás em algumas medidas, né? Mas perceba, né? Quem combateu de forma correta a pandemia conseguiu promover a recuperação econômica de uma forma um pouco mais robusta, né? E aí também, especialmente, os países que investiram na vacina, né? Os países que confiaram na campanha de vacinação, que adquiriram as vacinas a tempo. Bom, é verdade também que a gente tem uma enorme desigualdade nessa questão da distribuição mundial das vacinas, né? Muitos países não vacinam suas populações também porque não têm acesso, né? Mas não é o caso do Brasil, né? No caso do Brasil nunca faltaram as condições financeiras de adquirir as vacinas, né? O que aconteceu foi uma enorme irresponsabilidade do governo. Enfim, as ouvintes também têm acompanhado aí a CPI, né? Então, Anderson, o que esse ranking internacional do PIB tem apontado é isso. Países que fizeram o combate da pandemia de uma forma mais robusta, cientificamente comprovada, né? Os países que se ampararam no conhecimento científico para fazer o combate à pandemia conseguiram também salvar vidas e conseguiram salvar a economia, né? O Brasil não conseguiu fazer nenhum dos dois, né? São quase 600 mil vidas perdidas e agora o PIB volta a cair no segundo trimestre de 2021. E quais são os efeitos práticos desse resultado do PIB para o povo brasileiro, Vitor? Aquele que está lá na ponta, sem emprego, vendo a inflação disparar. Como é que a nossa população sente o resultado pífio desse indicador? Anderson, o PIB é uma fotografia, né? Esse dado que foi divulgado pelo IBGE se refere ao trimestre findo em junho, né? Mas é uma fotografia feia, uma fotografia que mostra uma realidade bastante difícil, né? Os efeitos
práticos de uma economia que não cresce é que essa economia não tem capacidade de gerar empregos. Então, a população perde os seus empregos, ou quando ela consegue um trabalho, não consegue um emprego com carteira assinada, consegue uma ocupação, muitas vezes na informalidade, desprovida de direitos, né, de direitos trabalhistas, tempo de jornada de 8 horas, 13º salário, fundo de garantia, né, todos os direitos sob o amparo da CLT, diga-se de passagem, uma CLT já bastante também descaracterizada do ponto de vista de direitos, mas é esse o significado de uma economia que não cresce, né? Quando gera postos de trabalho, são postos com remuneração mais baixa, né? Cresce a informalidade, né? Então tudo isso afeta a qualidade de vida da população, né? A gente percebe, né, no dia a dia. Eu costumo ser muito cuidadoso com essa questão da percepção do dia a dia, né? Porque dependendo da bolha em que vive a pessoa, pode ser que ela pode não ter, às vezes, uma boa percepção da realidade a partir da sua própria realidade. Mas quem sai nas ruas das grandes cidades, né? Eu vivo em Niterói, né? O que a gente vê? O aumento da população de rua, lojas fechadas, muitas lojas fechadas no comércio, né? Então, as pessoas entristecidas, né? As pessoas desesperançosas com relação ao futuro, né? Então, eu acho que o dia a dia nos mostra, né, que a situação econômica é bastante difícil, né? A gente percebe, né, quando a economia vai bem, a gente vê as lojas cheias, né? A gente vê as pessoas felizes nas ruas, né? E não é o que a gente percebe hoje em dia, né? A gente percebe que a população está entristecida, está aflita com relação ao presente e com relação ao futuro, né? Aí, enfim, não é só a questão da inflação também, né? A inflação que vai tirando perspectiva de consumo das famílias a partir de salários já muito defasados, né? A economia, quando não cresce, também piora a qualidade dos serviços públicos. Sabe por quê, Anderson? Porque diminui a arrecadação dos estados e dos municípios, né, que são os maiores prestadores de serviços públicos, de educação, saúde, mobilidade urbana, né? Então, quando a economia não cresce, também os serviços públicos são sacrificados, a qualidade dos serviços públicos piora também, né? Então, enfim, a gente diz assim, né? Tem gente que diz, o PIB ele é um indicador, né? E você tem que olhar a composição dele, né? Porque também às vezes acontece, né, do PIB crescer, como aconteceu, por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, mas a qualidade desse crescimento não é boa ou não é suficiente, né? Eu me recordo, por exemplo, que a gente saiu da recessão, né, 2015, 2016. Então, nos anos de 2017, 18 e 19, a gente cresceu 1%. Né? E eu me lembro e recordo, na época do governo Temer, a imprensa, a grande imprensa, né, a imprensa dita burguesa, né, os grandes meios de comunicação, quase se regozijavam, né, com um crescimento de 1%, um crescimento pífio, um crescimentozinho de 1%. Né? Quer dizer, então, qual é a qualidade desse crescimento? A gente precisa de mais, a gente precisa de uma economia com mais força, com mais robustez, né? Crescer sem inflação, a gente precisa crescer com os preços controlados, para que a gente possa recuperar o poder de compra dos salários, né? Para que a população possa ir ao supermercado a partir do seu salário, conseguir adquirir produtos de qualidade para colocar na sua mesa, né? Por falar em inflação, Vitor, há duas variáveis fundamentais na vida dos brasileiros e que têm influenciado diretamente nessa disparada dos preços, que são o aumento do preço dos combustíveis e também essa crise energética.
A gasolina já passa de R$ 7,00 nas bombas de muitos estados do país. O governo anunciou um aumento da bandeira tarifária de energia e um programa para tentar desincentivar o consumo e evitar um apagão no país para os próximos meses. Só que a variação do preço dos combustíveis e a energia elétrica afetam toda a cadeia produtiva do nosso Brasil, Vitor. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que levou a esse cenário de alta desses preços, como eles influenciam na inflação e qual seria a saída para reduzirmos o impacto desse caos, provocado muito claramente por escolhas da equipe econômica do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. Anderson, esse cenário de inflação é de total responsabilidade do presidente Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tá? Essa inflação que a gente está vivenciando aqui, ela é decorrente de desvalorização da taxa de câmbio e de preço de energia, tá? Especialmente combustíveis. Desvalorização da taxa de câmbio é Banco Central. O Banco Central apostou por uma motivação política numa taxa de juros excessivamente baixa durante o início do governo Bolsonaro. Vitor, você defende taxa de juros alta? Alto lá. Taxa de juros abaixo do piso formado pela taxa de juros internacional mais prêmio de risco provoca fuga de capitais e desvalorização cambial. Tá claro? Existe um piso e esse piso é baixo. Tá claro? Mas o Banco Central do Roberto Campos Neto, né, numa jogada política, né, para poder o governo se gabar de ter taxas de juros menores da história, né, e atiçar a horda bolsonarista, jogou a taxa de juros num piso histórico e lá manteve durante muito tempo, possivelmente com o intuito de provocar mesmo uma fuga de capitais para poder queimar reservas cambiais dentro daquela lógica, né, de parte da equipe econômica, não sei se de parte ou se da totalidade da equipe econômica, de reduzir o estoque de reservas internacionais por conta do impacto fiscal que o carregamento de reservas internacionais provoca, né? E só para explicar aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, quando o Banco Central acumula reservas internacionais, como contrapartida ele precisa emitir dívida pública, né? Só que as reservas internacionais remuneram uma taxa de juros muito baixa, enquanto que a nossa dívida pública remunera uma taxa de juros mais alta. Então esse diferencial de taxa de juros incide sobre a trajetória da dívida pública. Então tem um impacto fiscal, chama custo de carregamento, né? Então a ideia do Paulo Guedes desde o início era trocar reservas cambiais por dívida pública, ao contrário, né? Melhor explicando, era utilizar as reservas cambiais para reduzir a dívida pública, né? E aí o Roberto Campos Neto executa dessa forma, né? O resultado, o câmbio se desvaloriza, você tem um impacto sobre a inflação, né? Esse impacto não é imediato, esse impacto ele é retardado, e aí depois o Banco Central precisa corrigir. Só que aí, para corrigir, agora ele exagera para cima. Ele joga a taxa básica de juros lá para o alto e vai continuar jogando lá para o alto, tá? Porque, porque agora a inflação demora a responder a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio ela estabilizou, mas ela agora precisa voltar agora a apreciar para poder você ter algum efeito de redução da inflação, né? Então, por que essa desvalorização cambial provoca a inflação? Parte dos produtos consumidos pela população é importado, né? Parte dos insumos produtivos utilizados pelas empresas são importados. Então, parte dos custos das empresas é representada por produtos importados, né? E aí vem o segundo equívoco, que é a política de preços da Petrobras.
A política de preço da Petrobras, desde o governo Temer, é uma política de alinhamento aos preços internacionais. Aí tem outra questão, que é o aumento de preços das commodities, que tem ocorrido nos últimos meses, né? Inclusive de combustíveis, né? E aí soma o preço lá fora que aumenta, mais a taxa de câmbio que desvaloriza, né? E a política da Petrobras, que é de praticar o preço alinhado ao preço internacional. O resultado é que o preço do combustível aqui dentro, né, tem essas sucessivas altas. Importante esclarecer para o ouvinte, para a ouvinte do Faixa Livre. Bolsonaro mente quando ele diz que a culpa do aumento do preço dos combustíveis é dos governadores, por causa do ICMS. Isso é uma mentira. Os governadores não têm aumentado a alíquota do ICMS, né? Só quando tem aumento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, ou qualquer imposto, pode ser imposto federal também, é que o preço sobe. Mas essa escalada persistente do preço dos combustíveis é decorrente dessa combinação, né, taxa de câmbio e o preço internacional. Mas isso é uma opção do governo, né? O governo também faz a opção de colocar como diretriz, estabelecer como diretriz da Petrobras, gerar lucro para o acionista, né? É inadmissível para os liberais da equipe econômica uma política de preços distinta desta que está aqui. Aliás, de muitos analistas, muitos colegas economistas que eu assisto em entrevista para outros grandes órgãos de imprensa, na televisão, né? Eles falam da inflação, quase nem mencionam a Petrobras. Eu acho isso impressionante, né? Porque a política de preço da Petrobras está na raiz. Porque você pode ter aumento de commodities, você pode ter desvalorização cambial, é uma opção da empresa repassar esse preço para o consumidor. Ela poderia fazer uma política de preços em que ela não repassasse a totalidade dos reajustes para o consumidor, repassasse apenas uma parte, né, em intervalos maiores, mais espaçados, como forma de atenuar os impactos inflacionários. Mas o problema é que essa política vai reduzir o lucro da Petrobras, vai reduzir o pagamento de dividendos para os acionistas. Percebe? Então, isso aí tudo isso que a gente está vivendo, essa aceleração inflacionária, é de responsabilidade do presidente Bolsonaro e também da equipe econômica. Isso sem falar na questão da energia elétrica, que é outra questão também, quer dizer, que não é diretamente ligada ao Ministério da Economia, mas é a responsabilidade do governo federal também, porque é a gestão da política energética, né? Enfim, a gente já tem aí já há alguns meses uma situação aí de alerta que vem sendo emitido pelos especialistas do setor elétrico, de que seriam necessárias medidas de contenção do consumo, enfim, de um uso mais racional dos recursos hídricos, e o governo vai deixando para lá, né? Quer dizer, então tudo isso, todo esse cenário de aceleração inflacionária que a gente está vivenciando agora, é de responsabilidade completa, total, do governo federal. E essas alterações das regras do imposto de renda, Vitor, a chamada parte 2 da reforma tributária, parecem que vão ficar aquém daquilo que o governo pretendia. O texto aprovado pela Câmara e que ainda vai passar pelo Senado manteve a atualização das faixas de renda na tabela para a pessoa física, isentando um número maior de contribuintes, aqueles que recebem até R$ 2.500 por mês. Mas o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, acabou cedendo a pressões do empresariado e reduziu de 20% para 15% a taxação sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas a seus acionistas. Também houve uma alteração no texto original em relação à alíquota do imposto de renda das empresas, que passa de 15% para 8%. A ideia inicial era cortar 12,5 pontos percentuais. E também o corte de 1 ponto na contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, que está vinculado à redução de incentivos tributários destinados a setores específicos.
Essas iniciativas respondem a demandas de estados e municípios, Vitor, já que a arrecadação do imposto de renda das empresas é compartilhada com os entes federados, enquanto a CSLL não. Enfim, qual é a análise que você faz até agora, Vitor, desse texto da reforma que vai ao Senado? Anderson, essa revisão da tabela do imposto de renda vem com bastante atraso já, né? Essa é uma demanda antiga, é um problema já que está posto já há muitos anos, já tem alguns anos que a tabela não é reajustada. E qual que é o problema disso? É que provoca distorções, eu diria até, provoca injustiças, né? Você cobrar imposto de renda de trabalhadores cuja faixa salarial é muito baixa, né? Então, você precisa, de fato, aumentar a faixa de isenção, precisa reajustar, né, todas as faixas no imposto de renda. Isso é uma demanda antiga, isso precisa ser feito todos os anos, conforme a inflação. Não pode deixar ter defasagem com relação à inflação, né? Por que não tem sido reajustada? Por causa desse ajuste fiscal quase que permanente que a gente está vivenciando nos últimos anos, né? Então, reajustar a tabela do imposto de renda significa perder receita, né? Então, por isso que os governos, né, o governo federal, né, nos últimos anos, os últimos governos que têm se sucedido, têm evitado reajustar a tabela do imposto de renda. Mas isso é urgente, né? Assim como também é uma demanda muito antiga o imposto de renda pessoa física sobre lucros e dividendos, né, que a alíquota foi zerada no governo Fernando Henrique. Então, essa é outra agenda antiga. Também vem com muito atraso, né? Na verdade, Anderson, a agenda da reforma tributária no Brasil, ela foi capturada pelos sindicatos patronais, né? Os sindicatos de empresas, setor financeiro, setor agropecuário, setor industrial. Essa agenda foi capturada. Qual é a demanda dos empresários? A demanda dos empresários é eliminar os impostos em cascata, substituir por imposto sobre valor adicionado. Acho que é uma direção correta, até essa agenda, no sentido de tentar buscar aumentar a competitividade. Mas qual que é o problema? Justamente porque foi capturada, né, a agenda da reforma tributária foi capturada pelos empresários, a parte da reforma tributária referente à progressividade, ela está aí quase que subsidiária, digamos assim. Ela é um item que quase não está lá. Vai estar lá onde? Vai estar ali na correção da tabela do imposto de renda e nos lucros e dividendos, né, que são os dois únicos aspectos, né? Porque essa agenda foi capturada pelos empresários, pelos ricos do país, né? Eu acho que uma reforma tributária teria que mexer nessa estrutura, tá? Teria que introduzir elementos mais robustos de progressividade do sistema tributário. Por exemplo, você mesmo citou aí a questão, né, que o imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, inicialmente a alíquota seria de 20%, mas quando vai para o Congresso Nacional, né, quando vai para a Câmara dos Deputados, cai para 15%. Não é? Porque, bom, primeiro, claro, são os ricos querendo pagar menos imposto, né? E também tem aí digamos assim, um aspecto solidário, porque isso aqui esse sistema tributário, né, que nós temos que nós já temos hoje, ele estimula a pejotização, e uma reforma tributária que seja executada aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses,
precisa enfrentar essa distorção. Tá claro? Nós temos muitas distorções. Nós temos um sistema tributário que estimula a pejotização, temos um sistema tributário que é regressivo, né? São muitos os impostos indiretos que incidem sobre o consumo. Essa questão não é só porque retira a competitividade, é porque quando incide sobre o consumo ele é regressivo. A gente tem que tributar renda, tem que tributar propriedade, tem que tributar helicóptero, jatinho, iate. A gente precisa tributar herança, que no Brasil a alíquota incidente sobre os impostos que incidem sobre a herança são muito baixas para os padrões internacionais. Tá claro? Então, teria que aproveitar esse momento para poder mexer em toda essa estrutura. Não temos que ter nenhuma ilusão quanto à reforma tributária do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. Eles não vão mexer nisso, né? E nem a oposição tem força na Câmara dos Deputados ou no Senado para mexer nessas questões, né? Mas esse é que é o ponto, né? A agenda da reforma tributária no Brasil ela é capturada pelos sindicatos patronais. Então, eles não querem a agenda da progressividade, eles querem a agenda dos aspectos referentes à competitividade, né? Mas eles não querem mexer na parte da tributação de renda, propriedade, isso eles não querem, né? Não temos que ter ilusão quanto a isso, né? Essa é a reforma tributária do Bolsonaro. Agora a gente tem que tentar evitar que ela piore, né? Estados e municípios, né, também estão na briga, porque você tem a questão da repartição. Isso é uma outra distorção que a gente tem, né? Os episódios aqui de ajuste fiscal por meio de aumento de receita nos últimos anos, o governo federal aumenta a alíquota de contribuição, porque você consegue aumentar a arrecadação sem precisar repartir com os estados e municípios, né? O produto da arrecadação das contribuições, CSLL, COFINS, não é repartido com estados e municípios, né? Fica todo com o governo federal, né? Agora, imposto você tem que repartir, né? Então, os estados e municípios também têm que disputar os interesses que estão em jogo na reforma tributária. Não é um jogo fácil de ser jogado, não. É um jogo muito difícil, porque a gente está falando sobre quem recai o ônus da tributação, né, e como que esse produto é repartido entre União, estados e municípios. Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelo convite de sempre. Estou sempre à disposição. Um bom dia para todos vocês. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!